Boa noite, queridos. Estamos retomando nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. Tem sido uma bênção até aqui estudarmos em profundidade as palavras do autor da Bíblia, o autor e consumador da nossa fé, nosso querido Salvador. Hoje nós veremos uma parábola muito curtinha, mas demoraremos bastante tempo, investiremos, né, melhor dizendo, bastante tempo para entender o contexto. Por que Jesus proferiu essas palavras? Para quem? Por quais circunstâncias? O que motivou ele a fazer dar essas palavras? E quem era o público-alvo? E onde nós nos encontramos? A qual dos dois filhos se refere nossa condição atual? Esse é um assunto que abrange a história do cristianismo e, como sempre, né, como outras parábolas nós já vimos, dois grupos, tá bom? Estão sendo representados aqui. Nós teremos muita leitura da Bíblia, como sempre, né? Nossa classe é bíblica, então especulamos pouco, trazemos alguns testemunhos, mas sempre conectando as verdades da própria palavra de Deus. Com esse objetivo, vamos pedir para o irmão Libério orar por nós, por favor. Senhor Deus, que habita no mais altos céus, neste momento nós te agradecemos, ó Pai, muito por estar aqui na sua presença, ó Pai, para mais um estudo da sua palavra. Te clamamos também, ó Deus, que abençoe cada um aqui neste grupo, ó Pai, que nós possamos ter entendimento, ó Pai, em Ti, que o Senhor possa nos encher o coração, ó Pai, com toda a sabedoria vinda do seu trono. Abençoe o irmão Joe, ó Pai, que vai lecionar esse estudo para nós. Que o Senhor possa estar com ele em todo momento, ó Pai. E que nós também possamos desfrutar dessa palavra tão maravilhosa do Senhor, ó Pai, com as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Me permitam só preparar aqui. Eu tinha deixado uma parte não preparada. Nós vamos ver, então, a questão da parábola dos dois filhos. Aqui nós temos a ilustração de um pai e seus dois filhos na figura de uma parábola muito curta, tá bom? Então, essa parábola, ela se encontra em Mateus 21, e é por isso que nós vamos iniciar a leitura, como sempre, relembrando qual é o objetivo das parábolas de Jesus para nós, ok? Mateus 13, 34 e 35 diz o seguinte: Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, estamos navegando, estudando e avançando coisas profundas, que numa simples leitura parece que é óbvio, parece que é simples, parece que depois da leitura não tem nada mais o que aprender, mas toda vez que nós pensamos isso, nos enganamos, né? E nós vemos comentário após comentário de cada palavra de Jesus que existe algo mais profundo, né? Que é apresentado para nós, ok? Então nós vamos agora ir para, de fato, a parábola que se encontra em Mateus. Me dê só um minuto, só fazer um ajuste aqui. Em Mateus 21. Mas para entendermos Mateus 21, nós precisamos entender que há um contexto, ok? O contexto nos disse de que nos capítulos anteriores, capítulo 13, 12, quando apareceram as primeiras parábolas, e principalmente no caso dessas parábolas de Mateus 21, que tem três, nós vemos um ataque mais intenso por parte dos líderes judeus contra Jesus. Então, Mateus 22 contém três parábolas. Nós estudamos na semana passada a parábola das bodas, a de hoje, que seria a dos dois filhos, e semana que vem nós veremos a parábola dos lavradores maus. Então, a rejeição de Cafarnaum e Corazim foram o contexto prévio
que nos mostra o que aconteceu antes de Jesus proferir essa parábola, a dos dois filhos. Então, o marco histórico das parábolas de Mateus 22 se encontra em Mateus 21, Mateus 15, 16, em diante, tá bom? Então, temos que analisar para quem ele disse, por que ele disse, quando ele disse, de maneira que não extraiamos das curtas palavras de Jesus nessa parábola algo que nós pensamos que ele quer dizer, nós achamos. De repente, nós lemos essa parábola pela primeira vez há 5, 10 anos atrás e estamos lendo novamente. E em função do dia em que nós lemos, nossos pensamentos nos levaram a pensar algo da parábola que pode ser diferente daqui a alguns dias ou meses. Então, não é o que nós achamos e pretendemos entender como interpretação da parábola, que é a verdade sobre a parábola, e sim o contexto maior e as próprias palavras de Cristo em outros textos que nos indicam o que de fato queria Jesus dizer com essa parábola, tá bom? Então, nessa perspectiva, entendendo que as parábolas estão em Mateus 22, vamos analisar as palavras de Cristo que se encontram em Mateus 21, tá bom? Algo que ocorre, então, existem dois eventos que ocorrem que definem claramente o contexto das três parábolas de Mateus 22. O primeiro deles é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ok? Jesus ordenou que fossem buscar um animalzinho, um jumentinho, aos seus discípulos, e eles foram, e assim aconteceu o local e a pessoa que estava à disposição com o dono do animal, e ele sabia o momento em que deveria se apresentar a Jerusalém de maneira como um rei. Era a festa da Páscoa, vários judeus de diversas regiões e países foram se encontrar em Jerusalém para celebrar a Páscoa, e todos eles estavam ali em festa, em celebração, comemorando e relembrando as lições que Moisés deixara a pedido de Deus para esse povo. Ok? Então, Jesus viu conveniente se mostrar a judeus que pudessem levar ao mundo, depois, quando retornarem aos seus lugares de origem, quem era de fato Jesus. Então, ele cumpriria algumas profecias com a entrada triunfal em Jerusalém. Alguns teólogos argumentam de que, e aí isso não pode ser comprovado, não existem evidências, até onde eu pesquisei e eu vi, de que Lázaro conduzia o jumentinho, né, porque ele era puxado por uma corda, e Jesus, montado no jumentinho, seguia o caminho da entrada triunfal. De maneira que todos que tinham visto a Lázaro, conheciam a história de Lázaro, que morreu e 4 dias depois foi ressuscitado, eles estavam vendo a prova de que Lázaro estava ressuscitado e tinha sido ressuscitado pelo poder de Cristo, ok? Então, entre outras coisas, obviamente, já isso é comprovado, né, pelos textos bíblicos, Jesus tinha feito vários e vários milagres, de maneira que todos estavam querendo que Jesus fosse coroado rei, e por isso das folhas de palmeiras e todo o contexto, toda a multidão se colocando a caminho da entrada de Jerusalém, tá bom? Então, leamos Mateus 21, o contexto, né, de Mateus 22, onde se encontra a parábola de hoje. Mateus 21, 2 a 4 diz o seguinte: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, e desprendei-a, e trazei-nos. E se alguém vos dizer alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Qual profeta? Isaías, né? Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no sentar em cima. Ok? Então, montado num jumentinho, Jesus se apresenta para cumprir a profecia deixada pelo profeta Isaías. Perdão, Zacarias foi quem proferiu essa profecia. Então,
um animal de carga, um animal dócil, humilde, diferente de um cavalo que representa exército, vitória, batalha, né? E diferente de como Jesus voltará na sua segunda vinda, e voltará com cavalo, e no primeiro selo ele é montado num cavalo branco, a simbolismo de vitória, né? Da sua pureza. Então, na sua primeira vinda, ele se apresenta humilde, veio numa manjedoura, diferente da sua segunda vinda. Ok? Os judeus esperavam um libertador, um conquistador, e ele frustrou essas expectativas, mas a cada dia Jesus cumpria uma profecia dita pelos profetas do Antigo Testamento. Então, ali nós vemos, e eu vou mostrar evidência de qual foi a profecia que Zacarias disse. Zacarias 9:9 diz: Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, porque pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ao pé da letra, né? É interessante como Jesus controlava a história, os eventos, mesmo deixando todo mundo em liberdade, né? Desde o dono da jumenta até as pessoas que estavam ali observando e os próprios discípulos. Então, é, e o irônico é que os teólogos da época viram e não entenderam, viram e pensaram que Jesus era um falso profeta, um usurpador e qualquer outra coisa menos o Messias. O que diz o texto na sequência? Mateus 21:8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então, é, tudo isso ocorreu na época da Páscoa, naquele final de semana ia ocorrer, estava ocorrendo a Páscoa. Então, pessoas que ouviram falar a respeito de Lázaro, dos milagres de Jesus e todos os outros curiosos, né? Porque nem todos ali estavam entregando sua vida a Jesus, estavam apenas cumprindo também uma profecia em termos de quantidade de pessoas, né? E a cidade toda recebendo a Jesus. Então, nós estamos analisando esse contexto, tá? Da entrada de João para Jerusalém. O texto continua no versículo 9 diz: E a multidão que ia diante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essas palavras, né? Não sei se você se lembra do Natal, Hosana nas alturas. No Natal a gente sempre relembra as palavras dos anjos quando Jesus nasceu. Então, essas palavras, filho de Davi, são atribuídas apenas ao Messias. Os escribas e os fariseus eles deveriam reconhecer essas exclamações para atribuí-las a Jesus como Messias. Porém, eles estavam irados porque o povo estava reconhecendo Jesus como Messias e eles não. Então, Moisés havia profetizado que viria um profeta que ocuparia o lugar dele, entre aspas, né? E essas palavras se encontram em Deuteronômio 18:15, ou seja, esses religiosos estudavam o Pentateuco, eram doutores da lei de Moisés e não estavam reconhecendo que Jesus estava cumprindo a profecia de Moisés, que diz: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E nós falamos 1 hora a respeito, né? De quão parecidos são Moisés e Jesus. Bastava olhar a vida de Jesus, né? 40 anos no deserto, 40 dias na tentação. Um foi libertador do povo, o outro foi libertador da humanidade. Um usado por Deus para derramar pragas, o outro derramará pragas antes da sua segunda vinda. Ambos foram quase mortos quando eram bebês, um por Faraó e outro por Herodes. E assim, por 1 hora, nós desdobramos as semelhanças entre Moisés e Jesus, sendo que Moisés era o antítipo e Jesus era a confirmação e aplicação final dessa história, que na verdade é uma profecia, né? Ambos foram cuidados por uma mãe muito especial e essa educação fez diferença na vida deles. Ambos abandonaram, decidiram conscientemente abandonar as glórias dos seus impérios, dos seus reinos, para se
tornarem no deserto pastores de ovelhas. Quantas semelhanças nós vimos, né, a respeito deles. E esses homens orgulhosos se fecharam e ao seu orgulho e não enxergaram quem estava diante deles. A impaciência dos judeus, à medida que aconteciam esses eventos, e a entrada triunfal de Jerusalém foi mais um evento que estava levando eles à impaciência, fazia com que eles começassem a murmurar, a impedir que o povo chegasse perto, pediam para não ouvirem os ensinos de Jesus, muito menos as suas parábolas. Então, nós vemos aqui que Mateus, ele testemunha ocularmente a entrada triunfal, ele ouve os títulos messiânicos ditos pelo povo, referindo-se a Jesus, e, quem sabe, de fato, Lázaro estava conduzindo e acompanhando Jesus naquele dia. Muito diferente de como acontecerá no final dos dias, quando ele não será mais humilde, voltará com coroa, com miríades de anjos, e esses homens ressuscitarão para, numa ressurreição especial, para contemplá-lo, né? Já que eles ficaram cegados pelo seu orgulho, terão que ver claramente, né? Não como por espelho, na sua segunda vinda em glória e majestade, ok? Dessa forma, esses homens, instigados por Satanás, começaram a tentar maquinar matar a Jesus e em algumas ocasiões, como essa ilustração mostra, né, eles tentaram apedrejá-lo e Jesus, por obra e misericórdia e proteção dos anjos, ele saía no meio da multidão e no meio das tentativas deles, ok? Então, um segundo evento que define o motivo pelo qual Jesus vai falar a profecia dos dois filhos é a indignação e a atitude que ele tomou, jogando tudo fora das mesas no templo de Jerusalém, por ocasião da Páscoa, quando se negociava com a fé das pessoas. Então, muitos judeus, como eu disse, não moravam em Jerusalém e eles iam ao templo e não poderiam, na viagem longa deles, né? Imagine da atual Turquia, na época tinha outro nome, da Grécia, de outros lugares, se dirigiam com os animaizinhos que seriam sacrificados no templo. Então, eles levavam dinheiro para poder, chegando em Jerusalém ou no templo, comprar a oferta para ser sacrificada e entregar. Dessa maneira, do lado de fora, haviam dois tipos de negócio. O primeiro deles, as pessoas chegavam com um dinheiro que não era daquele lugar, eles faziam um câmbio, e no câmbio já ocorria um primeiro roubo na manipulação, né, da oferta e demanda, e devido à busca, né, pela moeda local, os fariseus que controlavam o comércio do templo, eles controlavam o valor do câmbio, de maneira que ali ocorria um primeiro roubo. E qual era o segundo? O segundo era o roubo do valor dos animais. Se um animalzinho fora da época da Páscoa custava X, eles vendiam por duas, três vezes X, e ali se manipulava monetariamente com a fé das pessoas. Então, Jesus ficou indignado com toda razão, ele não ficou irado, ele ficou bravo, ele não perdeu o controle, por isso, mesmo irado, mesmo enfurecido, ele não pecou, tá bom? Ele bradou, gritou, jogou tudo fora, denunciando a impureza, né, dessa atitude na casa do pai dele, e ele deixou tudo limpo, né? Pelo menos naquele dia. Um pouco parecido do que ocorreu hoje? Creio que sim, né? Quantos pastores, né? Lobos vestidos de ovelhas manipulam a fé das pessoas em troca de dinheiro, dízimos, fé, doações e tantas outras coisas, tá bom? Então, leamos um pouco o que ocorreu naquele segundo evento. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, os dois roubos, né? Os cambistas e os que vendiam os animais. E todos eles trabalhando em favor dos que controlavam o acesso ao templo, os líderes religiosos. Então, os sacerdotes mencionados aqui em Mateus, né? Até o momento do evento do templo, eles estão sendo mencionados três vezes no livro de Mateus. Mas a partir do momento em que ocorre um incidente do templo, Mateus menciona até o final do seu livro 32 vezes
o nome, seja fariseus, saduceus, né, líderes religiosos ou sacerdotes. Então vejam que é um divisor de águas o evento do templo, porque daí em diante eles mudam a estratégia, maquinam, tentam matar, julgar e acabar com o ministério de Jesus, ok? Então isso é muito importante a gente entender para entendermos o contexto da parábola, ok? Continuamos a leitura do texto bíblico, versículos 13 e 14. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-vos. É interessante que os que careciam, né, de perdão e de a cura, eles receberam o que eles precisavam. E aqueles que precisavam do perdão não receberam, estou falando dos líderes judeus, porque eles estavam cegos, né, pelo seu orgulho. Há um detalhe que Marcos conta a respeito desse segundo evento, que não é contado e relatado por Mateus. Muitos creem que Marcos foi um seguidor de Pedro, João Marcos, né? Nós estudamos a lição há alguns trimestres atrás. João Marcos era seguidor, muitos creem, de Pedro. Então Pedro contou tudo para João Marcos e Marcos, que é o mesmo, né? Escreveu o seu livro de maneira que ele conta um pequeno detalhe a respeito da cronologia, tá? Isso é interessante também perceber. Então, Marcos 11 diz: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, então estamos falando, né? No dia seguinte do evento do templo. Quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então percebam, no dia seguinte, né, foram para Betânia e no dia seguinte, voltando, viram vendo de longe uma figueira que tinha apenas folhas, ou seja, na aparência era bonita e esperava-se que se encontrassem frutos, tá bom? Então as folhas eram apenas aparência, não haviam frutos. A quem representa, nós estudamos isso em outro momento, quando estudamos o santuário, né? Essa figueira representa o povo de Israel, representado pelos seus líderes religiosos. Eles estavam cheios de roupas, belos, rituais, discursos, doutores da lei, mas estavam vazios, não tinham frutos de bênção para os outros, não acolhiam os pobres, manipulavam a fé das pessoas, né? É, tinham aparência de piedade, mas eram hipócritas. Quantos cristãos hoje são assim? Aparentam uma piedade, mas eles são lobos, né? Lobos ferozes. Então, eles faziam mais mal ao povo do que uma pessoa declaradamente pecadora, um bêbado, uma prostituta, alguém que estava pedindo esmolas. Eles não faziam mal para a igreja, eles apenas precisavam de ajuda, né? Então vejam como Marcos menciona essa ilustração e Jesus faria algo com essa figueira, né? E não está se referindo à planta, né? Entendam que essa figueira é apenas uma ilustração do amor e da misericórdia de Deus para com esse povo que por 490 anos de paciência e muita profecia dada a eles para se arrependerem, eles não se arrependeram. Então, o que Jesus disse, leiamos o texto bíblico na sequência. E Jesus, falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém do fruto de ti para sempre. Jesus não era louco para falar para uma planta. Ele está usando a planta como uma ilustração do seu povo. Então, está falando numa terceira pessoa, né? Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar. Me desculpem, eu falei errado, né? Isso não ocorreu depois da expulsão dos cambistas, ocorreu antes, tá?
Então, 2 dias antes ocorreu o contato com a figueira. Então, depois, né, entraram no templo, começou a expulsar, e os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. Então, ali há um contexto de Jesus dar uma sentença para um povo que estava com o coração endurecido. E o versículo 20, no mesmo capítulo, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as suas raízes. Que tremendo, né? Essa ilustração refletia apenas a realidade crua e triste do povo de Israel. E como será conosco? Será que nós temos uma condição um pouco parecida com esse povo? A Laodiceia se assemelha um pouco, né? Poderíamos ser quentes ou frios, mas preferimos ser mornos. Será que temos aparência de bons frutos, mas na verdade só temos folhas que atraem as pessoas para algo que é vazio? Jesus tem muita paciência conosco, assim como teve com eles. Até quando não teremos frutos de glória, né, do Espírito Santo para compartilhar com as outras pessoas? Mas chegará um dia, percebam, a história se repete, né? Que Deus terminará o seu tempo de graça e lançará fora todos aqueles que são joio e serão arrancados e serão lançados para o fogo. E os que aparentam ter frutos, mas apenas têm folhas, também perderão a salvação por causa da rejeição do amor de Cristo. Ok? Avancemos. Voltamos para Mateus 21. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Então, aqui uma das suas estratégias é denegrir a autoridade, né, de Jesus. Quem te enviou? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi. Com que autoridade faço isso? E o texto continua. Era uma cilada, né? Mas Jesus, entendendo a cilada, com sabedoria, fez uma pergunta. Versículo 25. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. É interessante a hipocrisia desses homens, né? Então o ambiente estava já aquecido, já estava borbulhando impaciência, né? Ódio por Jesus, porque eles perderiam a fama, a influência, o controle do povo. Esses homens queriam enfrentá-lo, eles queriam a sua morte, questionaram os seguidores dele, questionaram a autoridade dele. E então Jesus conta 3 parábolas, uma já analisada e a parábola que nós analisaremos hoje. E Jesus vai dizer o quê? A verdade pura, com o intuito de atingir a mente e o coração deles, para que eles se arrependam e voltem aos caminhos que ele pretendia desde o início, né, para eles. Então ele foi sábio, de novo, repetimos, né, um dos objetivos das parábolas, falar a verdade, ensinar aos discípulos, falar e chamar ao arrependimento esses homens, porém sem criar motivos que pudessem julgá-lo e levá-lo ele para o Calvário antes de tempo. Não era vindo o tempo dele. Versículo 28. Mas que vos parece? E aqui está a parábola em questão do estudo de hoje. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Simples, né? Um homem tinha 2 filhos e disse ao primeiro: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29 e 30. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero,
Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Vamos analisar essa parábola, né? Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou para quem? Para esses homens que estavam perguntando e questionando a autoridade dele. Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Diante da negação, da entrada triunfal, a manipulação da fé, os cambistas, a venda de animais, a negação da autoridade de Jesus, a cilada, né, tentativa de cilada contra ele, Jesus conta a parábola e diz o quê no final? Os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Essa é a parábola dos dois filhos. Um mesmo pai, um filho que faz uma promessa que não cumpre, e um outro filho que inicialmente disse não, mas depois, arrependido, vai e faz a obra e obedece ao seu pai. O pai convidou os dois filhos para ir para a vinha para trabalhar. O primeiro disse que não iria, mas foi. O segundo falou que iria, mas não foi. Quem é o primeiro filho? A quem comparou o primeiro filho? Indiretamente, no texto anterior, Jesus está comparando o primeiro filho com as prostitutas e os publicanos. Os publicanos daquela época estavam incluídos nesse primeiro grupo, ok? Então, eles eram aqueles que cobravam os impostos do povo de Israel e entregavam aos romanos. E eles eram declaradamente ladrões, porque eles deveriam cobrar X e eles cobravam 3, 4X para passar para os romanos apenas X, e eles ficavam com 3 quartos de X, ok? Então vejam que o povo tinha todos os motivos para odiar esses ladrões e reclamar com eles. Então, qual dos discípulos era publicano? Que irônico, né? Mateus, o autor da parábola que estamos lendo aqui. Então, como Jesus chama os publicanos e as prostitutas? Como o primeiro grupo representado pelo filho, que diz não, mas ele, arrependido, vai. Por quê? Porque esses homens, prostitutas e publicanos, sabem que estão pecando, sabem que precisam de ajuda, se arrependem, inicialmente dizem não ao Pai, porque eles estão com o pecado, né, convivendo com o pecado, mas quando se arrependem, vão e fazem a obra do Senhor, que é pregar o evangelho que os transformou, o perdão que receberam, né, aceitando o sacrifício de Jesus, e levam para o mundo, trabalhando na vinha. Então, se Jesus mudou Zaqueu, que era publicano, e Mateus e o tornou um discípulo, ele pode mudar você e a mim da condição que nós estivermos. Essa questão da autoridade de Jesus também é importante que nós conversemos, porque os líderes que deveriam reconhecer serão aqueles que estavam cegos e não reconheciam. Jesus era o Verbo encarnado, ele era o próprio Deus em pessoa. Ele tinha autoridade sobre tudo, ele foi o Criador, ele inspirou a palavra de Deus, e ele não estava sendo reconhecido nem recebido. Ele veio para se revelar diante de todas as suas criaturas e o seu povo não recebeu. O Criador de tudo, a maior autoridade do universo, estava ali sendo negado a sua autoridade e a sua função como Messias. Eu não imagino como foi que Jesus reagiu diante dessas ciladas. Não sei se ele sorriu, ele pensou a ironia que estava acontecendo. Aqueles que deveriam, os primeiros a reconhecê-lo por estudarem a palavra de Deus, eram os últimos a reconhecer quem ele era. Aqueles que dizem que conhecem a lei de Moisés e a Torá, né? Vendo e estudando as profecias, não reconheceram. É, por isso se cumpre o texto das parábolas, né?
Qual era o objetivo? Contar os mistérios da fundação do mundo, e vendo não enxergam, né? Não veem, e ouvindo não ouvem. Diante desse contexto, nós vemos a parábola dos dois filhos. Menosprezamos a simplicidade da parábola quando nós não entendemos todo o contexto dos dois eventos das palavras de Jesus. Podemos admitir que esta parábola, né, de 3 frases, e é muito simples de entender, quando lemos rapidamente pensamos que Jesus ensinou algo óbvio, algo da educação de pai e filhos, né? Achamos que poderíamos razoar e compreender as palavras dele, ok? De maneira que os discípulos também, provavelmente no início, não entenderam. E aqui nós temos os simbolismos, né? Que já estamos entendendo naturalmente, em função do contexto. Quem é o pai? Representa a Deus, né? Quais são os dois filhos? Representam dois grupos de pessoas a quem Deus tem, criou, ama e lhes deu a mesma missão. Os que obedecem a Deus, né, formado por pecadores, prostitutas, ladrões, publicanos e todos aqueles que poderíamos citar aqui, mas que arrependidos fazem o que inicialmente negaram fazer, por causa do pecado que estavam com eles. O segundo grupo são os que dizem que obedecem a Deus, são os seguidores, leem a Bíblia, conhecem a palavra, dizem que são escolhidos por Deus, mas no final não cumprem a missão. Eles dizem sim, porque eles são religiosos, fariseus, escribas, pastores, anciãos, teólogos, né, cristãos, mas têm aparência de bondade, mas não fazem o que Deus disse. Então, tem um que diz sim para Deus e outro que diz não. Existem hoje pessoas em ambas condições? Muitos dizem sim e muitos dizem não. Em qual grupo nós estamos? Lembre-se, um dos grupos recebe a bênção, né? E o outro não. Então, a mensagem de Jesus, ela é muito clara, né? E Jesus está falando abertamente aos religiosos e a condição hipócrita deles. Em 3 parábolas, Jesus está atingindo o coração deles. É como se ele falasse assim: vocês se acham privilegiados, abençoados, favorecidos, por se considerar o povo escolhido de Deus, mas vocês realmente estão cumprindo sua missão? Quanto mais tempo passam nos templos e com o conhecimento da palavra, e por que se acham santos, quando na verdade são sepulcros, né? Sepulcros caídos. Então vejam que irônico, né? Aqueles que deveriam transmitir paz, amor, receber aos outros, ajudá-los, eram os que mais negavam. Então, qual é a nossa realidade? Hoje não é muito diferente, né? Será que nós nos achamos superiores, mais puros, mais santos por estarmos estudando a palavra de Deus, porque vamos para a igreja, porque nos achamos menos pecadores que outras pessoas só porque conhecemos mais a Bíblia? Na verdade, nos deveríamos sentir mais pecadores justamente por estar mais tempo na igreja, mais tempo ouvindo a palavra de Deus e mais perto, supostamente, de Deus. Nesse sentido, a igreja e o conhecimento da Bíblia nos aproximam de Deus ou nos afastam? Porque existe o risco de usarmos a palavra de Deus ao nosso belo agrado e, sem espírito de oração, sem espírito de humildade, apresentar, inclusive através de um ensino, né, de uma pregação para alguém, e apenas o nosso conhecimento, sem nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, passamos para alguém, falamos sobre Deus e talvez nem conheçamos sequer a esse Deus. Em qualquer circunstância, nós deveríamos nos aproximar e reconhecermos que precisamos de Deus. E essa aproximação nos deveria fazer sentir mais pecadores daqueles que se encontram nos bares, nos prostíbulos e em outros lugares que declaradamente recebem a pessoas que estão pecando. Então, haviam dito sim na aparência, mas não estavam trabalhando pela vinha, por resgatar os pecadores. Eles não foram, eles se elitizaram, se fecharam, criaram barreiras, se isolaram dos pecadores, abandonaram suas origens, sua missão, rejeitaram Jesus.
e Jesus fala em 3 parábolas que ele estava rejeitando eles. Mateus 7:21. Vejam, isso é daquele tempo e tem uma aplicação muito profunda futura. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, qual é a diferença entre os dois grupos? Visivelmente são os que fazem, são os que cumprem a missão, a obra de Deus. E veja, nós não estamos dizendo que precisamos cumprir a lei, fazer coisas para merecer algo, ou que a salvação é pelas obras, não é nada disso. O que estamos dizendo é que a fé genuína, o verdadeiro arrependimento leva a uma transformação, e o mínimo que um coração agradecido pela salvação que recebeu faz é contar ao mundo quão maravilhoso é Jesus e o que ele fez por nós. É apenas isso. E isso é de fato cumprir a missão, né? Então vejam que a forma como Deus trata os dois filhos, ama os dois filhos da mesma maneira, ele faz o mesmo convite, ele respeita a vontade dos dois filhos e ele espera que os dois grupos, os dois filhos tomem a mesma decisão, a decisão de fazer a vontade dele. Ele, Deus, né, esse pai, ele crê na palavra de seus filhos. Vocês concordam? Ele não obrigou, não vigiou, ele esperou quando um disse vou, mas não foi, e esperou quando o outro disse não vou, mas foi. Da mesma maneira, o nosso Deus, ele está aguardando nossa mudança, né? Então, como é o nosso trato com os filhos? Quando você pede algo para o seu filho, né? Algum cuidado, algum a fazer de casa, você, dependendo do relacionamento e a idade dele, né? Você pede, ele fala, pai, deixa comigo, eu vou fazer. Você confia, você espera e depois ele faz e cumpre, né? E você fica tranquilo ou não, dependendo já da experiência que você tem com seu filho. E era essa atitude que Deus tinha para com os dois grupos, os dois filhos. Hoje tem muitos cristãos que fazemos promessas a Deus, mas nós não cumprimos. Falamos que sim, que vamos doar, que vamos dedicar tempo, talentos e recursos, mas nós não estamos cumprindo nossas promessas. E será que é pior ainda que nós estamos achando que estamos enganando a Deus ao fazer isso? Continuamos a leitura do texto, nosso tempo avança. É, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque todo o que homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, na carne se fará, e a corrupção, mais que o que semeia no espírito se fará a vida eterna. Tudo que nós plantamos, né, colhemos. Como seria o mundo se cumpríssemos as nossas promessas? Como seria o mundo se todos os cristãos cumprissem as suas promessas? Um mundo onde o evangelho seria muito mais propagado, mais pessoas viriam ao arrependimento. Então a questão é o que Jesus disse, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós deveríamos primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nos ensina a nos enxergarmos como pessoas, a nos amarmos realmente como nós somos, a nos aceitarmos e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nos amarmos de maneira correta, vamos amar ao próximo da maneira equilibrada e correta também. Versículo 7 a 10 de Mateus 3. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, estamos voltando a falar do contexto, né? Que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras. Olha que terrível essas palavras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essas palavras eram cumprimento da profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas. A palavra determinadas é cortadas sobre o teu povo. E eles estavam recebendo do próprio Deus encarnado as últimas palavras e os últimos apelos para o quê? Para o arrependimento. Esses homens, se comparando com os pecadores, se achavam melhores. Vocês conhecem a história do
fariseu e do publicano, né? Dois tipos de oração distintas. A gente sabe que o Espírito Santo pode bem transformar qualquer coração, inclusive o mais duro. Então, o problema é que uma pessoa orgulhosa, ela não entende que está fazendo algo errado ou entende que o que ela está fazendo é certo. E tem muito disso nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Então, não é a nossa convicção, é a nossa humildade, a nossa entrega a Cristo que define se estamos ou não fazendo o correto. Então, uma pessoa dificilmente vai ouvir a voz do Espírito Santo se a voz, né, dela própria é mais forte, mais alta, falando ao seu coração. Então, o único que um cristão fiel que se aproxima de Deus deveria sentir é o quê? Se sentir pecador, humilde. A partir do momento que nós vemos arrogância, uma pessoa se acha que conhece mais, que é melhor, ou começa a cobrar, né, pelos conselhos, pelas orações, pedir dinheiro, etc, etc, está manipulando a fé das outras pessoas. E será que nós nos comparamos também com as demais pessoas? Com quem nos comparamos? Com Deus ou com os homens? Com Jesus, que é o nosso alvo, nosso ideal? Com quem deveríamos nos comparar? Quando nós olhamos para o homem, nós vamos ver que tem pessoas que estão em situações mais vantajosas do que nós e outras menos. E nós não vamos tirar conclusões corretas ao olharmos para os que estão com mais ou com menos recursos, talentos, dinheiro, bênçãos, sofrimento ou o que for, né? Quem deveria ser o nosso único modelo? Jesus. Quem deveria ser o centro das nossas atenções? Jesus. No estudo da saúde emocional, nós vimos, né? Jesus deveria ser o centro. E essa é a maior verdade, né? Que tira a maior mentira, o nosso egoísmo, né? As nossas mentiras nos viciam e nos levam para a perdição. Quanto mais olharmos para Jesus, mais pecadores nos deveríamos nos sentir. Se olharmos para os outros, nos sentiremos melhor ou pior do que os outros, no aspecto, no dinheiro, no conhecimento, na cultura, na educação. E eu volto a citar aqui o caso do publicano e do fariseu. Qual dos dois se achava mais digno de ser ouvido diante de Deus? Não está errado em fazer o que o fariseu fazia, devolver o dízimo, ir para a igreja, ler a Bíblia, buscar conhecimento da palavra de Deus. Não está errado. O problema é que, se nós fizermos isso estando vazios, de nada servirá. E a tendência é que, se estando vazios, fazendo isso, nos tornaremos mais vazios ainda. Então, o errado está acharmos que, por fazermos isso, precisamos das bênçãos de Deus e somos melhores do que os outros. Então, se achamos que essas são as razões suficientes para sermos salvos, estaremos perdidos, ok? É, porque o fariseu argumentava e dizia, né? Eu devolvo os dízimos, não roubo, ajudo na igreja, na escola, na vizinhança, porém está perdido. E por isso que aquele texto, né? Muitos dirão, Senhor, 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 em teu nome. E o que Jesus dirá? Não, não vos conheço. E se nós fizermos uma prova muito simples, né? Diante de um publicano e de um fariseu, se você tiver uma filha que está em idade de namorar, a qual dos dois você aconselharia para ela namorar? Ao publicano, para ela namorar com o publicano ou com o fariseu? Qual dos dois você aconselharia seu filho para se tornar amigo? O publicano ou o fariseu? Ou talvez você se identifica com qual dos dois na sua atitude? Com quem nos relacionamos hoje? Nos relacionamos com pessoas que se parecem mais com as atitudes boas do fariseu ou nos relacionamos com pessoas que estão excluídas pelas suas atitudes erradas, como dos publicanos? De certo modo, nós nos relacionamos por bem, por escolhermos melhor com pessoas que estão na nossa fé, no nosso círculo, com a nossa cultura, nosso meio
e a nossa maneira de pensar, de maneira que não percebemos, mas estamos nos elitizando, nos afastando dos pobres, dos abandonados, das viúvas, dos que precisam. E quando cheguei ao Brasil, eu achava esse termo muito triste, né? Se falava muito em panelas, né, dentro da igreja, mas ao longo do tempo fui percebendo de que esse termo foi deixado de ser usado e não é que não existam, mas às vezes nós, sem querermos, apenas por conversarmos com os líderes da igreja, porque precisamos movimentar a igreja, trabalhar, pensar e fazer coisas do bem, enquanto as pessoas que vieram pela primeira vez, que estão nos visitando, alguém que não está trajado, vestido, ou não está bem acompanhado, seja lá o que for, nós descuidamos por uma atitude muito simples. E as pessoas que estão nos olhando percebem e dizem, né? É uma pessoa líder de referência na igreja, porém não tem ou tempo ou atenção para me dedicar, né? Então vejam que como nós também na nossa cultura denominacional nós podemos cair nesse erro, né? E não está errado, como disse, escolher as amizades para não sermos influenciados pelas influências más. O errado está em que nós apenas focamos nos que nos fazem bem e são boa companhia, esquecendo-nos dos pobres, ok? Então, essa realidade Jesus aconselhou os seus discípulos, né? Se nós avaliarmos os discípulos, né? Qual era o discípulo mais preparado, aquele mais inteligente, o estratega, aquele que entendia dos números, das finanças? Era Judas. Na nossa avaliação, o melhor discípulo era Judas, e foi aquele que o traiu, o mais orgulhoso de todos. O poder da graça, né, transformadora de Cristo fez com que esses 11 homens que não valiam nada, que eram pecadores, que não tinham instrução, não tinham nada, né, que para o mundo pudesse significar algo, eles transformaram e revolucionaram o mundo. Então, se eles puderam, né, serem transformados, como nós não poderíamos também? É, Jesus pode mudar a nossa vida, né? Se nós permitirmos que o Espírito Santo transforme a nossa vida, nós podemos também fazer muito ou tanto quanto esses homens fizeram. Então, o que nos ensina essa parábola? Não ensina a não nos enganarmos e acharmos o que nós não somos. Não importa o que você diz, se você fala bem, se você prega, se você estuda a Bíblia, se você ensina a Bíblia, não importa. O que importa é o que você faz, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas as nossas obras declaram se essa graça está mudando a nossa vida, né? Então não interessa o que você pensa de você mesmo, o que importa é o que você está fazendo para Deus. É um grande paradoxo, né? Pecadores falaram que não, mas foram e fizeram. E os que têm a aparência de bondade e de religiosidade disseram sim, mas não fizeram nada. E assim Jesus disse, né, um conselho: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O mesmo fim das bodas, o mesmo fim do trigo do joio, o mesmo fim dos filhos que dizem sim, mas não fazem. Continuamos o texto. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhes respondeu: Eu disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe será dada sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Na verdade, Jesus, quantos sinais fizeram, né? Milagres, palavras, ensino, ressurreições, é, e tantas coisas. Mas qual era o sinal de Jonas? Se nós analisarmos rapidamente, a geração de Jonas se parece muito com a nossa geração, né? Dizemos que guardamos os nossos irmãos, mas não estamos atendendo. Então, cuidado com o que nós pensamos de nós mesmos, com as nossas convicções, porque talvez estejamos tomando a atitude de Jonas. O que diz Jesus a respeito disso?
Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus está dizendo: eu estou aqui, né? Deus encarnado, e vocês não me reconhecem. Mas tirem a lição que de um povo pecador, né? Como os assírios, os ninivitas, que se arrependeram por causa de um homem que nem sequer queria pregar o evangelho. Eles eram cruéis, sanguinários, eles mudaram de atitude somente porque conheciam e ouviram falar do Deus de Israel que cumpria a sua palavra. Então, quando ouviram a voz de Jonas dizendo em 40 dias serão destruídos, eles se arrependeram. É interessante que Jonas fugiu, foi engolido pelo peixe, e o peixe o colocou exatamente do lado da praia que se encontrava Nínive. Então, Jonas queria que Nínive se arrependesse? Não. Jonas queria que Deus acabasse com todos os ninivitas. E depois de passar a mensagem, ele subiu para um monte, ficou olhando de cima, como essa ilustração mostra, Nínive, e ele esperava que caísse fogo do céu, que a destruição acontecesse. E até nisso cresceu uma planta, né? Para dar uma sombra a Jonas, e logo essa planta pegou uma praga, as folhas que estavam dando sombra para Jonas caíram, Jonas ficou irado. Então Deus perguntou para Jonas, né, o que está acontecendo? Ele, furioso, disse que tinha vontade de morrer porque estava no meio do sol, era um profeta frustrado. E então Deus, tristemente irado, disse, né, se você sente desejo de morrer por causa das folhas, né, da sombra que se perdeu, como você acha que eu me sinto quando eu vejo os meus filhos, né, que se encontram em Nínive, em pecado e indo para a perdição? Então, é irônico, né? Aquele que deveria desejar o arrependimento e o bem-estar dos pecadores era aquele que estava torcendo e querendo a destruição dos ninivitas. Era como se Deus falasse para Jonas, né? Eu não sou como você. Eu fiquei feliz pelo arrependimento deles, dos meus filhos, né? Que representam o filho que disse não, mas arrependido foi, em comparação com o coração duro de Jonas, que se assemelha a essa geração má e terrível dos, dos fariseus e dos publicanos. Vocês, Jesus, né, dizendo para esses homens, nas entrelinhas, né, de forma direta, através de parábolas e símbolos, né? Vocês dizem acreditar em Deus, mas não me aceitam. Eu me encarnei para vocês me aceitarem e me rejeitam. Olhem para os ninivitas que se arrependeram rapidamente e vocês não se arrependem. Quem foi mais favorecido, Jerusalém ou Nínive? E nós, como nos encontramos nos nossos dias? Somos mais favorecidos do que outras nações, do que outros povos, do que outras denominações? Estamos indo para o fim do nosso estudo. Mateus 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo, ainda nessa questão no contexto, né, de Jesus falando para os fariseus. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Em Apocalipse aprendemos, né, que o rei do sul representa aqueles que negam a existência de Deus. Aqui está falando da rainha de Sabá, né, que foi visitar a Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. O que eu interpreto desse texto também? Que muitos dos que se dizem ateus hoje, né, em representação ao Reino do Sul de Daniel 11, em pouco tempo, porque eles são sinceros, honestos, quando entenderem e encontrarem uma evidência de que Deus existe, que Jesus é o Salvador, eles também se arrependerão e eles serão comprovação para todos aqueles falsos cristãos que dizem seguir a Jesus. Algumas palavras de Jesus aos seus discípulos, né? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe:
por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Jesus tinha dado evidências mais do que suficientes para que essa geração pudesse acreditar nele. O texto continua. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Muitos cristãos passam anos, décadas, e não crescem, não mudam, não, não, porque não entregam completamente sua vida a Deus. Nós precisamos de uma entrega completa para que Ele possa fazer a mudança do querer e o efetuar, de maneira que nós façamos a vontade do nosso Pai com alegria e não porque é necessário, porque é preciso para manter as aparências, para dizer que somos bons, etc. E terminamos com esse texto bíblico. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Será que nós temos alguma tradição? Estamos indo apenas pelos rituais, pelo conservadorismo frio, sem amor, por um protecionismo de algo que nós não temos um sentido de entender diante de um conflito de gerações? E passando-se os discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoaram entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam, né, os discípulos, que não dissera que se guardasse do fermento do pão, literal, né? E sim da doutrina dos fariseus. Nós terminamos com esse apelo para você e para mim. Jesus falando para os seus discípulos, que são você e eu, para nós não incorrermos no pecado e no erro dos fariseus. Se Jesus precisa voltar logo, nós precisamos sair da nossa mornidão. E essas parábolas estão declaradamente falando para nós, né? O quanto nós precisamos desesperadamente do nosso querido Salvador. Nós não podemos nos encontrarmos na figura de promessas falsas, vazias, quando na verdade nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe para que sintamos no nosso coração, na nossa mente, assim como um bêbado, uma prostituta, um ladrão sente no seu coração que ele está fazendo errado, para que esse sentimento
que é a doença que é o pecado que está em nós, nos faça a cada dia buscarmos mais a Deus para sermos transformados. A qual dos dois grupos você achava que você pertencia no início da parábola? A qual dos dois grupos você acha que você pertence hoje? Que Deus nos abençoe, porque a graça é infinita e pode mudar a ambos os grupos. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Abençoe, Senhor, esse estudo. Sobretudo, perdoe nossos pecados. Reconhecemos que, com o tempo, formamos aparências, através de boas intenções, nos cobrimos de boas companhias, de pessoas que estão ao nosso redor com o mesmo objetivo, mas com o tempo ignoramos os pequeninos que precisam de Ti, as viúvas, os pobres, os pecadores. Tire de nós todo orgulho, Senhor, que nós sejamos como aquele grupo que disse não, mas arrependidos da nossa condição, dos nossos pecados, possamos fazer a Tua obra, contar ao mundo o que o Senhor fez e fará por nós. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo, que todos nós sejamos levados ao arrependimento e aqueles que ainda não se batizaram, assim como todos nós possamos ter uma entrega completa a Ti, para que estejamos preparados para o grande dia do belo e maravilhoso encontro com Teu Filho. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.